Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Inscreva-se no nosso canal, não esqueça, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E não esqueça, hein? Compartilhe também. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição, para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a de número 4 e traz o título A Formação dos Apóstolos. E tem o texto base no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 12 até o versículo 26, que neste momento nós estaremos lendo para a nossa introdução. E o texto nos diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro: Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Bersabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois, oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos.
Bem, irmãos, nesta lição de hoje, veremos que vai surgir, então, agora, um incidente que Lucas coloca em sua narrativa entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, que foi a escolha de Matias para completar o colégio apostólico. É possível, portanto, que Lucas ele tenha considerado este episódio de especial importância. Não seria um evento sem valor. Sua inserção aqui no livro de Atos não foi acidental, mas cumpre o plano literário do escritor. Desta forma, o objetivo da lição de hoje é de que, ao final deste estudo, possamos entender de maneira mais abrangente como foi a formação dos discípulos e como foi a chegada de Matias para compor o número dos apóstolos. Entenderemos também sobre a importância de tomar decisões sob a direção do Senhor. Assim, a escolha de um discípulo para substituir Judas Iscariotes após a sua morte registrada em Mateus 27, do versículo 3 ao 5. Chamou aí a atenção de Lucas, a ponto de narrar para Teófilo essas informações. Aqui vai uma pergunta. Serve para a nossa reflexão hoje. Será que é simples escolher um apóstolo hoje? Bem, na verdade, o que temos visto hoje em dia, é uma prática que, no meu entender, não tem um respaldo bíblico. O que temos percebido é que tem muitos apóstolos que se autodenominam assim. Dessa forma, foi exatamente essa parte aí primordial que é para ver uma parte bíblica assim colocada nela, onde um grupo de irmãos com orientações pelo Espírito Santo indica pessoas para o ministério apostólico, que hoje pode até existir através dos nossos missionários que vão para lugares ainda não alcançados pelo Evangelho, para anunciar a mensagem de Cristo Jesus e organizar igrejas, comunidades cristãs. Bem, esses valorosos irmãos, inclusive, não reivindicam para si esse título. São pessoas enviadas pelas igrejas, são líderes do trabalho de Deus, mas não ficam eles mesmos colocando assim este nome para si como apóstolos. Estão, a gente vendo assim, trabalhando pelo Senhor. Então, é bem diferente do relato de Atos. Então, Jesus, ele nos coloca aqui, inclusive, uma situação que é única naquele momento. A gente vê os milagres relatados por Lucas no seu livro, e agora em Atos, esse momento de escolher um discípulo que tiveram a vida junto com Jesus para substituir Judas. Infelizmente, como narrado em Lucas 22, de 1 a 6 e 47 e 48, o coração de Judas foi entregue à cobiça e ele entregou Jesus para aqueles que o prenderiam e também levariam até a cruz. Após a traição, Mateus narra que Judas tira a própria vida e, durante esse período, o grupo dos chamados por Jesus fica com o número 11, de 11 discípulos. E neste cenário que Matias é escolhido. Então, vamos entender como ocorre este processo. E dessa forma chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título O Processo de Escolha. O processo de escolha. A escolha dos discípulos de Jesus não foi algo aleatório. Este chamado é simples, mas extraordinário.
não foram os poderosos, os chamados por Jesus, mas homens que estavam trabalhando em alguma área da sociedade. Homens comuns, com falhas, mas escolhidos após a oração que Jesus fez ao Pai. Como Lucas registra no capítulo 6, de 12 a 13. Dessa maneira, assim nos diz, olha, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Olha, irmãos, Jesus orou para chamar cada um deles. Um exemplo que nos dá para cada decisão que teremos que tomar. Algumas escolhas que precisamos fazer, sempre de perguntar, né? Por quê? Assim, o que percebemos aqui é, em Atos, a partir do versículo 12, na escolha de Matias, algumas verdades bem interessantes que precisamos refletir sobre elas. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus, é o Espírito que nos conduziria toda a verdade. Quando olhamos para o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, e depois para o capítulo 2 deste mesmo livro, nós percebemos que há uma grande diferença entre as atitudes dos apóstolos em cada um dos capítulos distintamente. A grande diferença entre os dois capítulos é a presença do Espírito Santo que inaugura este período no qual chamamos de Nova Aliança, ou a Aliança do Espírito Santo, ou seja, a presença de Jesus em nossas vidas através do Espírito Santo. Quando olhamos para o capítulo 1, encontramos aí 3 situações bem interessantes e que nós perceberemos que faltava esta clareza que o Espírito Santo nos dá. Porque quando nós oramos, ao estudar a Bíblia, ao nos depararmos com uma pregação, ao estarmos preparando também uma pregação ou para um estudo, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo. Isso se dá porque cremos que o Espírito Santo pode realmente esclarecer aquilo que está contido nas páginas das Escrituras. O que nós percebemos aqui é que o Espírito Santo ele não tinha vindo ainda. E vemos os apóstolos com um problema relacionado ao reino. E falamos isso na lição passada, pois eles pensavam que Jesus ele estaria estabelecendo um reino terreno, material, físico e também político para Israel. Este foi aí um grande erro de interpretação daqueles homens. Um outro problema que vemos no capítulo 1 é que eles estão à procura de um substituto de Judas Iscariotes, para que possamos compreender, ou seja, para completar os 12. Certamente, Jesus ele teve mais do que 12 discípulos. Lucas mesmo, o escritor de Lucas e também de Atos, não era um dos 12. Alguns comentaristas bíblicos até dizem que Lucas poderia ser um daqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús no dia que Jesus ressuscitou, ao 3º dia. As mulheres, por exemplo, que foram citadas por Lucas e também pelos demais evangelistas, elas não foram contadas entre os 12. Quando Jesus envia os 72, conforme Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 até o 24, estes são chamados de discípulos. Entretanto, o número 12
sempre teve uma grande importância e significado para os hebreus e também para os judeus. A escolha de 12 e não 11 está intimamente ligada à ideia das 12 tribos de Israel, que tiveram 12 líderes ou patriarcas. E nessa condição, o Messias, com a nova aliança, com 12 discípulos ou apóstolos, continua a tratar a restauração de Israel e não isolar da história já passada das 12 tribos e também os seus patriarcas. A igreja, o novo Israel, o povo de Deus, é o símbolo dessa restauração. A nação estava organizada desta forma, 12. É um número significativo. E neste novo Israel, todos estavam congregados, homens, mulheres, crianças, judeus e também gentios. Para isso, era fundamental a escolha de um novo apóstolo para compor o número que Jesus havia separado para esta importante missão. Ou seja, ele veio para todos, e ninguém poderia ficar de fora. Ou seja, eram muitos discípulos, seguidores, porém, apenas 12 foram escolhidos para serem apóstolos. E desta maneira, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título A Escolha de Matias. A Escolha de Matias. A narrativa de Lucas, falando sobre a escolha de Matias, parece passar em segundo plano na escolha dos 12. De fato, nunca mais nós ouvimos falar de Matias, mas isso não tira essa importância, né, que este texto tem para a tradição cristã. É interessante perceber que Pedro vai até o livro de Salmos e lê um dos textos daquele livro, mostrando que deve acontecer esta substituição, como destaca a partir do versículo 16, quando ele disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. No versículo 17 desse texto de Atos 1, ele prossegue: ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, porque prosseguiu, Pedro aí falando, está escrito que o livro de Salmos fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Então está falando de Judas, lá em Salmos. Pedro tem este posicionamento com base nas Escrituras do Antigo Testamento. E também, na verdade, vemos que ele faz esta proposta, então, naquela assembleia, para que escolhesse aí outra pessoa para ocupar o lugar de Judas. O versículo 26 diz que eles lançaram sorte, recaindo sobre Matias, e após foi votado para ser aí o 12º apóstolo. A escolha de Matias é pós-ascensão de Jesus, e não durante os 40 dias. Jesus poderia ter escolhido mais um ali enquanto estava aqui. Jesus é perfeito em tudo que faz, e sua palavra não falha. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O tempo pertence a ele. E neste caso, o tempo da escolha era após a sua ascensão. Havia ali José, chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias, como diz Lucas em Atos 1:23. Para tal, Pedro diz que o escolhido devia ser um discípulo que estava desde o início do ministério de Jesus, quando João o tinha batizado, e deveria ser testemunha também da ressurreição, como está relatado em Atos 1, de 21 a 22. Percebemos
que Pedro põe os critérios exatos para a escolha deste substituto de Judas. Já havia 2 homens ali, mas como escolher um deles apenas? Mais uma vez, aprendemos o que nós encontramos aqui. Então, são decisões apostólicas que ainda não tinham a presença em si do Espírito Santo na vida deles. Foi uma decisão sem ter a permanente vida do Espírito Santo neles. Porém, nós podemos concluir aqui que uma vida sem a plenitude do Espírito Santo, sem esta presença necessária, crucial e permanente do Espírito Santo em nós, em pessoas, inclusive, familiarizadas com as coisas de Deus, vai faltar também a iluminação, a clareza completa que o Espírito Santo pode nos dar. O Espírito da verdade ainda não havia vindo. Isso só se deu em Atos no capítulo 2. Com certeza, dá para notar a diferença entre as atitudes daqueles irmãos no capítulo 1 e depois no capítulo 2, o qual estudaremos na próxima lição. Veremos aqui, então, fórmula e forma nessa escolha. Oração e ação. Assim como Jesus fez. Jesus orou e escolheu a dedo um por um. Agora, eles tinham 2, onde só um haveria de substituir aquela vaga para ser preenchida. E qual era a fórmula? Em primeiro lugar, eles deveriam ter andado com Jesus desde o início da sua ressurreição até a sua ressurreição. Ser fruto de oração. Jesus já havia mostrado a fórmula que deu certo. Então, era inegociável e eles precisavam orar para escolher. Uma outra questão é de que qual seria a forma aí dessa escolha? Como fazer? Decidiram então que a forma, Jesus já havia ascendido aos céus e eles usariam uma metodologia para essa escolha. E não foi aí uma análise de currículo pessoal de cada candidato. Eles deveriam então escolher qual a forma, por meio da sorte. Assim foi escolhido. Você sabe o que era essa escolha por sorte? Uma informação importante que precisamos ter é que sorte, no contexto bíblico, não tem nada a ver com loteria aleatória ou uma loteria arbitrária. Tirar sorte era feito por meio de um método específico com o uso de pedras ou peças que eram marcadas, que eram lançadas dentro de um recipiente. E em seguida era visto a posição que havia ficado no recipiente ou eram colocados dentro do recipiente e retratado aí com relação àqueles que eram escolhidos. Por exemplo, imagine você colocar dentro de uma lata 2 pedras, uma delas está marcada com uma tinta e de uma cor, né? E a outra com outra cor. Você vê dentro da lata, você balança e retira uma das pedras. Sendo retirada a pedra marcada com a tinta da sua escolha, será então um sim para algo e não para outro, né? Dependendo da cor da tinta ali colocada. Então podemos destacar também aqui 2 outros pontos que são muito importantes. E neles poderemos ver que eles não estavam errados naquela boa vontade de obedecer a Deus. Eles estavam unânimes em oração. E no versículo 14, deixa isso bem claro para nós aí. E também estavam baseados nas Escrituras Sagradas. E essas 2 atitudes daqueles irmãos nos revelam também pontuações importantes para que também hoje possamos imitá-los. Ou seja,
muita oração e também a Bíblia na mão. São fontes importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento cristão. Ao estudarmos a próxima lição, nós veremos que temos ainda hoje o Espírito Santo para que as nossas decisões se tornem próximas da vontade de Deus. Conseguiu compreender? Bem, muitas decisões após uma oração a Deus eram tomadas desta maneira, pois era uma tradição entre os judeus. Conforme destaca até Provérbios 16:33, onde diz que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Neste caso, assim aconteceu. No caso de Matias, era como se o próprio Deus, após a oração, já estivesse escolhendo para eles aquele que seria o substituto de Judas Iscariotes. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, e que tem o título Um Chamado para Todos. Um chamado para todos. Neste momento, devemos mostrar quais são as credenciais para um discípulo forte. E ressaltar também a importância da maturidade espiritual e destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Este tópico ele tem em si a importância de entendermos que nos dias de hoje somos nós, os discípulos de Jesus, aqueles que devem testificar do seu evangelho para a salvação dos perdidos. Não apenas a liderança da nossa igreja, a minha, da sua igreja, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, ao crescimento, amadurecimento, até que Cristo venha. Se um discípulo é uma bênção, ele nos escolheu, não pelo nosso mérito, mas pela graça do Senhor. Aqueles homens, eles sabiam que eles deveriam seguir em frente e atendendo à ordem do Mestre de fazer discípulos em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Eles sabiam da necessidade de formar discípulos fortes, assim como eles acabaram de serem formados pela primeira turma do Mestre Jesus. Nós vemos que eles conseguiram, a ponto de ser evangelizado parte da Ásia, chamada ali Ásia Menor, da Europa, em missões para ministrar a palavra de Deus e implantar igrejas que seguem até os dias de hoje. Nós fomos alcançados assim. Os apóstolos também foram assim e do próprio Senhor receberam aquela missão única de dar sequência ao início da igreja na terra. Missão dada a eles e também, incluindo aí Paulo, né? Como cita Lucas mais à frente, como veremos tratar aí nas próximas lições. Após a morte do último apóstolo, esse chamado se encerra a um homem especificamente. E a igreja continua esta missão de ser apostólica, como diz o nosso princípio batista da Convenção Batista Brasileira, como tão bem destaca aí a Junta de Missões Mundiais, que no poder do Espírito Santo vamos completar a missão, a fim de cumprir essa missão que também recebemos de Jesus, para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. A apostolicidade da igreja é fruto deste chamado. Jesus a formou, assim como chamou aos 12 e deu a missão de anunciar as boas novas, investindo-os de autoridade
para ensinar e proclamar a sua verdade a todo mundo. Os apóstolos, eles foram chamados para participarem ativamente da missão de Jesus, em formar sua igreja. Os discípulos foram comissionados para proclamar, tendo autoridade sobre espíritos contrários, a obra da salvação, e curar, fazer discípulos. Essa responsabilidade, assumida por cada um, fez com que o reino de Deus expandisse, de forma que o Senhor acrescentava todos os dias, como o livro de Atos assim relata, aqueles que iam sendo salvos, com a igreja caindo na graça do povo. O chamado dos discípulos é de transformação. E também não podemos negar que é de engajamento na obra do Senhor. A missão continua. Deus tem confiado a missão de fazer discípulos a mim, a você, a todos nós. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta nossa quarta lição. Percebemos que em cada chamado de Jesus há uma particularidade, com o objetivo de ser exemplo dos fiéis. O discípulo de Cristo tem que demonstrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme a sua estatura espiritual, para levá-los ao crescimento, como o apóstolo Paulo assim destaca em Efésios 4, 13 a 15. O mau discípulo, que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes, fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos, de acordo com como diz João no capítulo 21, versículo 16. Antes de sair de Éfeso, o apóstolo Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para que vigiassem a si e às ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Está registrado lá em Atos 20, no versículo 28. Na vida de Matias, também foi assim. Aprendemos neste chamado a dependência dos apóstolos em procurar fazer a vontade de Deus na escolha e cuidar com zelo também das coisas de Deus. A oração foi um ponto crucial para que a vontade de Deus fosse deveras estabelecida. E nesse caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 reflexões. A primeira reflexão é que somos chamados para sermos seguidores de Jesus. Este é um chamado universal para todos os salvos. Aí vai uma indagação. Você é um genuíno seguidor de Jesus? Ou a sua maior referência é um líder político, ou um institucional, ou até mesmo um influenciador nas redes sociais? Olha, irmãos, nós temos tantos bons exemplos para seguirmos. Pessoas e personagens na história do cristianismo, na história da igreja, na história da nossa denominação. Vai aqui um conselho. Devemos ler a biografia desses grandes personagens que fizeram a diferença em seu tempo. Vai ser útil para nós. A segunda reflexão. Podemos perceber que Matias e José Barsabás estiveram com Jesus em todos os momentos, desde o batismo até a ressurreição. Andar com Jesus é estar com Ele em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Andar com Jesus é um presente. Não deixe Jesus, pelas suas frustrações,
pessoais ou pelos desejos do mundo. Jesus sempre está perto para nos consolar e ajudar nos processos da nossa vida. E vai uma indagação proposta pelo pastor Eric Mendonça. Você tem cumprido a determinação de Jesus de seguir segurando a mão no arado e não olhar para trás? O discípulo de Jesus, ele não pode olhar para trás. A maturidade dos discípulos se revelam nos seus relacionamentos com Jesus e também com a igreja. Isso é fundamental para o cumprimento das ordens do Mestre em nossas vidas. Nós não servimos pessoas, nós servimos a Jesus através das pessoas. A terceira e última reflexão que o pastor Eric Mendonça nos indaga é de qual a importância da oração em nossas decisões. Antes de tomar a decisão, você deve orar. Ou você apenas ora consagrando as decisões que você já tomou. Vimos na lição de hoje que aqueles discípulos, antes de tomarem uma das principais decisões da vida deles, importante por sinal, oraram bastante e entregaram a Deus as suas vidas. Dessa forma, deram um exemplo para nós que a meditação na palavra de Deus, a oração constante e a entrega à vontade do Espírito Santo é a fórmula e a forma determinante para fazer a vontade de Deus e completarmos a missão a qual nos foi dirigida por Jesus. Que a lição de hoje possa ter colocado um sentido nas nossas vidas de como devemos ser como discípulos, atendendo sempre ao chamado e às ordens do nosso Mestre Jesus. E assim, amigos e irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e também acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas aí possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos estudando aqui a lição de número 5, que tem o título Promessa e Realização. Promessa e Realização. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?